Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da primeira semana do Advento. Hoje a igreja também celebra São Nicolau, é memória facultativa. São Nicolau, na verdade, é a figura do Papai Noel. E aí depois você pode pesquisar na internet sobre São Nicolau. Hoje também, com muita alegria, eu rendo graças a Deus pelos 15 anos de vida sacerdotal. Então, exatamente há 15 anos atrás, eu fui ordenado sacerdote para o serviço da igreja. Agradeço ao Senhor as graças e bênçãos, a sua força, a sua proteção e também tudo que eu pude viver, aprender, ressignificar nestes anos de serviço, de vida unido a Cristo. Peço a sua prece, a sua oração pela minha vida, pelo meu ministério sacerdotal. A palavra, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, eles são alimentos que fortalecem a peregrinação do discípulo em direção ao reino de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos nesta quarta-feira o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 29 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está aqui comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos nós caminharmos aqui um pouquinho na meditação desse texto belíssimo desta quarta-feira, a multiplicação dos pães. E você que está aí e tem gostado dessas reflexões, deixa um like, um joinha, para que o YouTube reconheça e valide esse nosso trabalho e possa ser impulsionado a mais pessoas assistirem. 5 pontos para o nosso exercício, fortalecimento da musculatura espiritual. Primeiro ponto, este episódio da multiplicação dos pães traz para nós um ensinamento.
O ensinamento de que Jesus é o Messias. Ele veio do céu, ele veio para curar, para libertar e salvar as pessoas. Nele, Jesus, se realizam então as antigas promessas. Depois, Jesus anuncia o reino, cura, liberta as pessoas, revela a compaixão de Deus, a misericórdia, e prepara o povo, os discípulos, para a vivência, para uma exigência maior, que é a Eucaristia. Nós não estávamos lá no deserto com Jesus, mas ele multiplicou os pães para nos preparar a nós que estamos aqui hoje. Enquanto caminhamos no deserto da vida, sabermos que nele, Jesus, nós temos o pão da palavra, o pão da Eucaristia, que nos sustenta para não desfalecermos no caminho até a eternidade. Segundo ponto, o versículo 31 diz que o povo ficou admirado ao ver que Jesus curava os aleijados, que Jesus libertava as pessoas. Engraçado, enquanto o povo ficava admirado, os chefes dos judeus e alguns lá ficavam com ódio de Jesus. Mas ainda hoje tem gente que não consegue se admirar com o poder e com a ação de Deus. Tem gente que não consegue olhar ao seu redor, mesmo que tenha problemas, dores e dificuldades, mas não consegue olhar ao seu redor e perceber a beleza e a mão de Deus agindo. Então nós temos que admirar o poder da ação de Deus. Terceiro exercício, terceiro ponto. Diante daquele problema apresentado por Jesus, precisa dar de comer para esse povo. Os discípulos, eles não conseguem ver saída. Interessante que essa é a segunda multiplicação dos pães. Eles nem sequer se recordam de que Jesus já havia multiplicado pães uma vez e como Jesus tinha feito um milagre. Às vezes também nós somos cabeça dura e difícil para perceber, para se lembrar que é Deus quem conduz, é Ele quem tem o poder e que com Ele nós podemos muito. Às vezes nós ficamos presos na murmuração, no medo, na dificuldade e não abrimos, não dilatamos o olhar e o coração para o poder e o amor de Deus. Quarto ponto, 3 destaques que estão aqui presentes neste evangelho. O primeiro destaque é: o pouco com Deus é muito. Você já ouviu muito, talvez já até falou essa expressão. De fato, eles tinham alguns pães e peixes, mas Jesus tinha um poder e fez o milagre. Segunda coisa, Deus age sem excluir a cooperação humana. Deus não precisava de alguns pães e peixes. Deus que fez o pão, Deus que fez o trigo, Deus que fez o peixe, Deus que fez todo o universo, podia fazer tudo do nada. Mas Deus quer contar com a participação humana. Até mesmo o meu, o seu, os nossos sofrimentos, Deus quer aproveitá-los para a nossa salvação, para a salvação das pessoas que nós amamos. E terceira coisa, terceiro destaque, a provisão divina, aquilo que Deus dá, é sempre maior do que até nós precisamos. Pensa nisso. Deus dá muito mais do que nós precisamos. Quinto exercício, quinto ponto para a nossa academia. Jesus pergunta para os discípulos: quantos pães tendes? Claro que Jesus não estava com uma dúvida, não sabia o que eles tinham. Mas a pergunta de Jesus, ela é pedagógica. Jesus queria mostrar para os discípulos que se eles tinham alguns pães e peixes, aquilo era insuficiente. Que eles de fato não tinham o suficiente. Como Deus está sempre querendo mostrar para mim e para você que nenhum de nós
é capaz suficientemente. E não temos o suficiente, mas sim, com Ele, com seu poder, confiantes nele e oferecendo a nossa participação, Deus tudo pode fazer para nós. Confiança, entrega, solidariedade e partilha. Senhor Jesus, abra o nosso coração. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a abandonar e nos entregar tudo que somos, tudo que temos nas Tuas mãos. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que diante das dificuldades nós não enxerguemos pequeno, mas confiemos na Tua bondade e na Tua misericórdia. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.